Irmãos, esse ano a gente está comemorando 7 anos de todo o processo de plantação da Origem. E eu posso te afirmar que sem ele a gente não teria chegado aqui. E eu sei que muitas vezes esse é o tipo de frase que é um pouco clichê, sabe? Não, foi pelo Senhor. Sem o Senhor a gente não teria chegado aqui. Mas eu quero dizer para você assim, com todo o meu ser, sem o Senhor a gente não teria chegado aqui. Porque nós aqui como Origem, a gente é um pouco inadequado em muitas coisas que fazem as pessoas olharem e brilharem os olhos assim, sabe? Então, eu creio demais que Deus tem conduzido essa casa, que Deus tem conduzido os nossos passos. Sabe aquela sensação de que estamos no lugar certo, na hora certa? Sabe aquela sensação de que, sem arrogância, sem prepotência nenhuma, mas de que estamos vivendo da maneira correta no tempo correto? É óbvio que tem muitas coisas a amadurecer, amém? Tem muitas coisas que nós precisamos crescer. Eu ainda enxergo a Origem como um projeto ainda um pouco que embrionário. Quando você vai estudar um pouco de eclesiologia, você vai aprender que é a partir dos 5 anos que uma comunidade ela começa a demonstrar suas primeiras marcas, assim, as suas primeiras características, as primeiras coisas que vão ser acentuadas, que vão estar ali em negrito. Mas sem muito mais, que a gente não sabe fazer essas coisas, eu quero ministrar uma mensagem hoje que eu creio que ela fala do tempo que nós estamos vivendo. Eu creio que ela fala dos próximos passos que nós precisamos dar. Tem alguém aqui assim que você sente que Deus tem te dado quase tudo aquilo que você precisa, mas você não sabe muito bem o que fazer com aquilo que Deus te deu? Pouca gente? Gente, vamos lá assim, ó. Aqui não é um auditório de uma palestra. Aqui nós somos o corpo de Cristo e nós estamos juntos prestando um culto ao Senhor, amém? Então deixa eu perguntar de novo para te dar uma oportunidade. Tem alguém aqui que sente que Deus tem te dado muitas coisas, você considera que você tem sido abençoado por Deus, Deus tem te dado ferramentas, Deus tem te colocado em lugares, mas você não sabe o que fazer com aquilo que Deus te deu? Glória a Deus, irmãos. Pelo menos você levantou a mão, né? Isso é muito importante. Esse é um sentimento que nós, como liderança dessa casa, nós temos. E não temos problema em falar sobre isso. Nós entendemos que Deus tem colocado pessoas aqui, pessoas muito preciosas. Nós entendemos que Deus tem nos dado uma luz da palavra muito preciosa. Nós entendemos que Deus tem nos dado fundamentos e convicções para viver esses fundamentos. Nós entendemos que Deus tem nos inserido no meio de pessoas que a gente sempre admirou e viu de longe, e hoje é um privilégio poder olhar para essas pessoas e chamar de amigos, mas ao mesmo tempo parece que a gente olha para tudo isso e fala assim, e o que a gente faz com isso? Como a gente conduz? Qual que é o próximo passo? Ou será que a gente sai fazendo do mesmo jeito sempre e com o tempo as coisas vão acontecendo? Só eu tenho esse tipo de crise assim, gente? Só eu que me preocupo com o lugar para onde eu estou indo? Às vezes eu fico perguntando, não, então a vida é isso mesmo, a gente vai andando, a gente vai fazendo, e no meio do caminho alguma coisa acontece, e sim, muitas coisas acontecem assim. Mas como em um tempo de terapia com o Cláudio, ele até falou para mim, em um momento ele falou, Hugo, até certo momento da sua caminhada, a ignorância te protegeu. Porque muitas vezes no lugar de maturidade, a ignorância é proteção. Um exemplo, numa casa onde você cresce que tem violência doméstica, numa casa onde você cresce que tem drogas, e você é criança, a sua ignorância quanto a tudo, a profundidade do que está acontecendo naquele lar, é proteção ou não, gente? Só que chega um momento da caminhada, gente, que não dá mais para caminhar em ignorância. Chega um momento da caminhada que Deus começa a depositar sobre nós ferramentas
que Deus começa a depositar sobre nós conhecimento, que Deus começa a depositar sobre nós visão de futuro. E agora, nesse momento, ignorância não cabe mais. Então aquela ignorância de quando éramos criança que nos protegeu, porque pensa, aí você cresce com essa ignorância, aí você faz 18 anos, você vai tirar sua carta e você continua ignorante quanto aos boletos, você continua ignorante quanto ao economizar, você continua ignorante quanto às astúcias que nós precisamos ter, sabe, aquela expertise que nós precisamos ter a respeito da vida. Então agora começa a ser um problema. Então vamos lá, eu quero falar hoje sobre, o tema da mensagem é necessitados de Deus. Abra comigo Atos capítulo 2, nós iremos ler. Atos capítulo 2. A partir do verso 1 nós iremos ler. Amém? Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Vamos orar. Jesus, envia o seu Espírito Santo hoje sobre nós. Jesus, aumenta a medida do seu Espírito sobre nós. Esse texto é o cumprimento de Joel 2:28, onde o próprio Senhor, através da boca do profeta, diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. E nós estamos aqui clamando por uma medida do seu Espírito. O Senhor disse que os jovens profetizariam. O Senhor disse que os velhos sonhariam. O Senhor disse que até sobre os servos o Senhor derramaria do seu Espírito. Então nós estamos aqui nessa noite, Pai, nós não queremos viver mais uma noite onde nós seremos abastecidos de informação, mas vai carecer essa revelação, que é a iluminação da informação dentro do nosso coração. Então eu oro para que nesse momento o Senhor comece a derramar sobre nós medidas do seu Espírito. Eu oro para que nesse momento, conforme essa mensagem vai sendo compartilhada, essa mensagem vai sendo aberta diante dos meus irmãos, que o seu Espírito Santo possa ser atuante, possa ser ativo dentro dos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto aqui, ele marca aquilo que nós chamamos assim do início da igreja primitiva. É um texto que se cumpre uma das principais promessas da velha aliança. É um texto onde Deus está dando um start para que a igreja se inicie, e é bom falar que a igreja é o meio pela qual Deus comunica as suas verdades na terra. A igreja é o meio pela qual Deus está reunindo a sua família. Só que antes que Deus comece esse projeto, que é um projeto que agora é através da igreja que a luz de Cristo vai brilhar, acontece o derramamento do Espírito. E é interessante a gente pensar algo, irmãos. Jesus, ele anda durante 3 anos e meio com seus discípulos. Depois dele andar 3 anos e meio, ele morre, e todo mundo viu, Jesus morreu, foi diante dos olhos deles, irmãos. Ninguém contou uma história que Jesus morreu e não acharam mais ele. Não, Jesus morreu diante dos olhos deles. Só que Jesus, ele morre ali naquela sexta-feira. Agora no domingo pela manhã, aquelas mulheres estão indo até o túmulo. Mulheres que amavam, mulheres que acompanharam, mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus.
E agora elas percebem que o pior ainda acontece, porque não só mataram, mas fizeram mais maldade, sumiram com o corpo dele. Só que agora aparecem anjos, e esses anjos trazem uma palavra de esperança para aquela mulher. E agora Jesus, ele começa de uma maneira bem sutil, ali Lucas 24, ele aparece para aqueles homens no caminho de Emaús. Depois ele aparece na reunião com os discípulos, e diz que ele aparece atravessando a parede. Irmão, você imagina essa situação? Você está num luto, numa tristeza, de repente aquela pessoa da qual você está enlutada, ela atravessa a parede e fala: paz seja convosco. Quem aqui ia sair atropelando porta? Jesus ia atravessar a parede, a gente ia atravessar a porta sem abrir, né? Ia ser uma loucura. E a Bíblia vai dizer em Atos, no capítulo 1, no verso 3, que após a ressurreição, Jesus passa 40 dias falando a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. Então, irmãos, pensa uma coisa comigo. Será que esses discípulos, eles tinham uma bagagem? Será que esses chamados apóstolos, eles tinham uma bagagem para dar continuidade naquilo que Deus estava fazendo, irmãos? Jesus ensinou com palavras que traziam misericórdia e sabedoria. Jesus curou. Jesus ressuscitou pessoas, irmãos. Você lembra? João 11 vai falar da ressurreição de Lázaro. Depois a gente vai ver Marcos ainda falando da ressurreição da filha de Jairo. Quantos sinais ele fez, e depois ainda ele morre, e ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele começa a ensinar sobre o reino de Deus. E alguém acredita que Jesus tinha um pouco de dificuldade na clareza para ensinar sobre o reino de Deus, irmãos? Imagina, o próprio Jesus. O Hugo vai te ensinar cheio de dificuldades, de limitações, cheio de interferência da humanidade do Hugo. Mas imagina Jesus ensinando 40 dias. Imagina um intensivo com Jesus de 40 dias aprendendo sobre o reino dos céus. Quem queria ir, irmãos? Jesus fechando há 40 dias aqui. É um intensivo, ensinando, falando, e no final daquele ensino, a Bíblia diz que Jesus ainda ele é levado assunto aos céus. Então Jesus não desapareceu como no caminho de Emaús. A Bíblia vai dizer que ele foi subindo, irmãos, até um ponto que já não dava mais para ver ele. Quem aqui, depois de uma experiência, de toda essa experiência, 3 anos e meio, vê Jesus atravessando parede, ter esse intensivo de 40 dias com Jesus, ver ele subindo aos céus, ver ele dando ordem, dizendo que vai ser através de vocês que o evangelho vai ser levado para todas as nações? Quem aqui se consideraria já totalmente preparado para fazer a obra de Deus? Ô gente, vocês estão, vamos comigo. Sim ou não? Eu me consideraria o cara mais preparado. Vi ele. Tive contato com um homem de corpo glorificado. Vi ressuscitar, ninguém me contou. Vi multiplicar pão, multiplicar peixe. Vi ressuscitar, vi curar uma mulher quando ela apenas relou nas vestes dele. Só que sabe o que Jesus vai dizer para eles? Que ainda assim não era o bastante para viver aquilo que estava por vir. Que ainda assim, aquilo que estava para acontecer, eles precisavam de algo. Irmãos, vamos entender uma coisa aqui, sobre estações ou sobre dispensações. Na velha aliança, o povo de Deus provou de Deus por eles. Então você vai ver que na velha aliança Deus chama o seu povo e Deus está sempre batalhando pelo seu povo, amém? Agora, em Jesus, eles não provaram de Deus por eles. Isaías capítulo 7, no verso 4, vai falar sobre a promessa de um Emanuel. E agora Mateus capítulo 1, no verso 23, vai falar dessa promessa que está se cumprindo. Jesus, Emanuel, Deus conosco. Então vamos lá, velha aliança, Deus por eles. Agora é em Jesus, Deus com eles. Só que agora o que Jesus estava dizendo, Jesus termina ensinando para eles antes de ser levado aos céus. Ele termina dizendo assim: olha, não se ausentem de Jerusalém.
Olha só, vejamos, capítulo 1, versos 4 e 5 de Atos. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então Jesus está olhando para eles dizendo assim: olha, já provamos, meu povo já provou de Deus por eles, vocês estão provando de Deus com vocês, mas agora existe uma medida que é maior, e vocês precisam aguardar para que Deus derrame essa medida. E qual que é a medida? Agora é Deus em vocês. E irmãos, eu acredito na minha limitação ao pensar que se tem um Deus que nesses dias nós temos esquecido, é o Deus Espírito. Se tem alguma coisa que nós temos negligenciado, é a virtude e a atuação do Espírito de Deus na nossa era e nos nossos dias. E é através do Espírito que nós temos, irmãos, Deus em nós. Então Jesus estava dizendo assim: olha, eu estou aqui, eu vim, eu operei todos os milagres, e ainda Filipenses vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, sim ou não? Mas se esvaziou de si mesmo. Então isso ensina algo para nós. Jesus não fez o que fez porque era Deus. Jesus, ele fez o que fez porque ele abriu espaço para a atuação do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Jesus não veio provar como um Deus vive na terra. Jesus veio ensinar como um homem em obediência a Deus, em submissão ao Espírito, pode viver nesses dias. A Bíblia vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje ele habita em nós. Olha só. Então Jesus, ele não ressuscitou porque Jesus era o Filho de Deus e ele também era Deus. Não. Jesus, ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus. E o que ele está dizendo para nós, e o que ele está dizendo para esses discípulos é: olha, eu fiz tudo isso, eu ensinei tudo que Deus pode ensinar para vocês, mas para que agora vocês deem seguimento nessa missão, para que vocês vivam a nova dispensação, para que vocês vivam o derramamento do Espírito, para que vocês vivam a igreja que antecede a segunda vinda, a minha outra vinda, vocês agora vão provar do que eu provei. O que eu provei? Um ser humano que abre espaço para que o Espírito de Deus se mova nele. Um ser humano comum, que abriu mão do fato de ser Deus, mas que ao mesmo momento, ele abriu o coração, entendendo que havia mais uma pessoa na Trindade, que era o Deus Espírito. Então, simplificando o que ele está dizendo, o que vocês poderiam aprender de Deus, vocês já aprenderam, mas a partir de agora, vocês vão começar a experimentar de Deus dentro de vocês. E aqui muda tudo, irmãos. Já fez aquela pergunta? O que Jesus faria no meu lugar? Quem que já fez essa pergunta? O que Jesus faria no meu lugar, irmãos? Essa é uma pergunta que quase sempre a gente vai ter bastante dificuldade de responder, porque Jesus, ele tinha umas jogadas com os fariseus que ele sempre dava uma contrariada. Agora, a pergunta talvez não é o que Jesus faria no meu lugar. A pergunta hoje é: eu não vou mais perguntar sobre o que ele faria 2000 anos atrás no meu lugar. A pergunta hoje é: Espírito, qual é o lugar que você deseja para mim? Irmãos, o Espírito de Deus fala. O Espírito de Deus, ele é atuante, ele é ativo, ele direciona. É somente, você já parou para pensar por que ele chama Espírito Santo? Por que ele chama Espírito Santo? Porque ele é o agente santificador de Deus. E qual é a definição de santidade? Quanto mais santo você se torna, mais parecido com Jesus você vai ficando. Então santidade é quando a natureza de Deus começa a habitar dentro do meu coração. E o Espírito Santo, o Espírito que santifica, é o Deus atuante nesse momento aqui na terra.
A Bíblia vai dizer que onde estiverem 2 ou mais, Jesus vem, amém? Sim, mas o Espírito Santo, Ele escolheu uma casa para morar, amigo. Somos casa do Espírito Santo de Deus. E o que Jesus estava falando aqui nesse momento é simples. Olha, Pedro, João, Tiago, dentro de poucos dias, vocês vão provar da virtude que me capacitou a viver uma vida digna sem pecado aqui na terra. Meu Deus, dentro de poucos dias, vocês vão provar da virtude que me conduzia a ouvir a voz de Deus, Deus Pai que está no céu. Dentro de poucos dias, vocês não vão ter mais Deus do lado, direcionando e ensinando. Dentro de poucos dias, vocês vão ter Deus dentro de vocês. E agora a direção já não vem mais de vista, agora a direção já não vem mais quando eu olho e vejo que os campos estão verdes. Agora a direção é um Deus que intercede dentro de mim, e Ele começa a guiar o meu interior, e através desse guiar do meu interior, eu vou compreendendo aquilo que Ele deseja de mim. Já não é mais um caminho que depende de tudo dar certo, mas agora é uma luz interna que mesmo quando tudo dá errado, Ele ilumina o interior, e nós temos força para andar, força para caminhar. Agora nós já não vamos mais olhar e ficar vivendo por vista, ficar vivendo por conta. Agora tem um Deus que começa a guiar o nosso coração, e esse Deus vai nos conduzir em algo que nós chamamos de sabedoria do alto, que não é a sabedoria humana, que Tiago vai dizer que ela é animal, que ela é instintiva, mas é uma sabedoria que nos guia no caminho que Jesus andaria. É uma sabedoria que nos guia à semelhança de Deus. É uma sabedoria que nos traz sensibilidade da vida, sensibilidade das pessoas, a tal ponto que nós conseguimos viver uma espécie de vida que todo lugar é um palco para manifestar a glória de Deus, irmãos. Abra comigo João capítulo 16, para a gente entender um pouco mais sobre esse Espírito. João 16, a partir do verso 7, diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Quem está falando isso? Jesus, para os seus discípulos. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então peraí, gente, olha, loucura isso. Jesus está dizendo assim: olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês. O que é ouvir Deus? Ele está dizendo, eu tenho coisas para trazer para vocês, eu tenho coisas para repartir com vocês, mas vocês não podem suportar ainda. Aí ele vai seguir dizendo: porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciar isto a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isto a vocês. Gente, que loucura! Jesus está simplesmente dizendo assim: olha, existe um nível de vida, existe um nível de revelação que nem na minha presença vocês suportariam, que só tem um tipo de povo que pode suportar aquilo que eu tenho para falar. É um povo que é morada de Deus, é um povo que é habitação de Deus. Então o próprio Jesus, ele estava naquele momento dizendo o seguinte:
para esse próximo nível, para esse próximo momento, para que a igreja tenha vida, para que vocês tenham direção. Já não basta mais eu aqui, até porque, irmãos, até o momento que Jesus morreu, quem se converteu de verdade? Vamos lá, gente. Os discípulos voltou tudo para a vida normal no outro. Vocês têm noção disso? Bom, se ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo, e ele já encontrou eles fazendo o que eles faziam antes, provando para nós, irmãos, que informação, por melhor que seja o mestre, não muda a vida de ninguém. Só que agora ele está dizendo, existe um tempo, e o tempo é já. Estou inaugurando, eu estou começando a preparar a minha noiva, a minha igreja, e para que isso aconteça, vocês vão precisar do Consolador, do Espírito da verdade. E eu sei que a maioria de nós aqui, a gente acreditaria que se a gente visse Jesus encarnado, a gente seria muito crente, né? Jesus encarnado, cara, como Pedro negou? Como Judas vendeu ele por umas moedinhas? Irmão, se não fosse Pedro, seria Paulo. Se não fosse Paulo, seria você ou eu. Porque sem o Espírito de Deus, nós somos um saco de informação. Sem o Espírito de Deus, nós somos almas que se debatem sem inclinação nenhuma para Deus, querendo viver uma vida de santidade. Sem o Espírito de Deus, a gente pode até vir para a igreja todo domingo, mas lá no profundo do nosso ser, nós não degustamos do caráter, da natureza de Deus nascendo dentro de nós. Sem o Espírito de Deus, nós podemos até fazer a obra de Deus, levantar um ministério, só que cheio de estratégias humanas, aonde pessoas têm experiências rasas com Deus, se batizam, mas não têm transformação de vida. O único meio de Jesus nos conduzir a Deus novamente é por meio do Espírito Santo de Deus. Pelo seu sangue nós fomos libertos da condenação do pecado, amém? Não vamos mais para o inferno, aleluia, glória a Deus por isso. Mas agora o trabalho de talhar, o trabalho de desenhar, o trabalho de esculpir Cristo em nós, não é jamais pelo sangue de Jesus. Agora é através da ação do Espírito Santo de Deus. Pelo sangue de Jesus fomos livres da condenação, mas agora através do Espírito de Deus estamos sendo livres do poder do pecado, e um dia através do Cristo com corpo glorificado seremos livres da presença do pecado. Mas até então é o Espírito quem está trabalhando em nós. Agora, irmãos, o texto vai dizer que é Ele quem vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, Hugo, será que eu sou salvo em Jesus? Irmãos, quando você comete aquele pecado, tem um constrangimento, é amargo dentro de você? Ah, Hugo, eu fico um pouquinho mal, depois eu volto a pecar. Não. É amargo dentro de você? Já feriu alguém que você ama? Porque esse é o único constrangimento que nos leva a mudar a rota. Então, Hugo, sou salvo, irmão. Se tem aí dentro de você alguém que está te convencendo do pecado, mudando a sua rota, você é salvo. Porque o Espírito Santo de Deus só habita em quem é salvo, amém? Apenas, mais ninguém. Agora, vamos lá. Eu quero falar hoje sobre uma porção do Espírito, que não é apenas a porção do Espírito que todo salvo tem. Fica
difícil, Hugo. Quer dizer que em alguns o Espírito Santo vai só com as 2 pernas e um braço, e no outros o Espírito Santo vai com o corpo inteiro e leva até uma mala? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: existe medidas do Espírito, ou pelo menos existem níveis de consciência diferentes a respeito do Espírito. Então vamos lá, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, amém? Mas eu, ao olhar para dentro de mim, eu percebo que ao longo dos anos eu estou crescendo na consciência do pecado, da justiça e do juízo. E ao olhar para pessoas como o Haroldo, parece que ele tem um pouquinho mais de consciência do que eu. Um pouquinho mais, né? Era para você rir nessa hora, sabe? Então isso significa que pelo menos existe consciências diferentes, níveis de consciências diferentes a respeito do Espírito, ou medidas do Espírito diferentes. Está fazendo sentido para você? Fato isso, que o próprio Jesus vai dizer o seguinte: dentro de poucos dias vocês serão batizados, vocês receberão poder. E aí ele vai dizer assim, ele vai dar uma informação para nós, porque João batizou com água, mas agora vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós aqui na Origem, nós cremos no batismo por imersão, amém? E também cremos que do mesmo jeito que o batismo nas águas é por imersão, existe uma plenitude no batismo do Espírito, que Jesus vai nos mergulhar por inteiro, de uma forma que Ele vai começar a afetar todas as áreas da nossa vida, de uma forma que Ele vai começar a mexer com as bases mais primárias do nosso ser, a ponto de começar a olhar para dentro de si e não entender o que está acontecendo, a ponto de olhar para dentro de si, olhar talvez para o teu histórico familiar e falar: cara, o que será que Jesus está fazendo aqui? Eu não entendo muito. Porque, irmãos, os nascidos do Espírito, João capítulo 3, no verso 8, vai dizer que os nascidos do Espírito, eles são como vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. E quando é que Jesus explica sobre isso? Ele explica para Nicodemos, porque ele está falando para Nicodemos sobre o batismo, e ele está explicando através de uma analogia, que esse novo nascimento e essa medida do Espírito, ela é um mistério. Ninguém vê o vento, você não vê o vento, mas você pode vislumbrar os efeitos do vento. Então você não está olhando e dizendo: olha, eu estou vendo o vento naquela árvore, mas você está olhando para aquela árvore e você sabe que tem algo que é misterioso, que está pairando e está mudando a rota daquelas folhas, está balançando aquelas folhas. É quando o Espírito ele começa a crescer dentro de nós. É quando a gente começa a se jogar numa medida que o Espírito ele começa a transicionar de uma vida comum, aonde nós vamos apenas até os nossos limites, e a gente começa a vislumbrar de passos mais altos, de uma visão mais sobrenatural da vida. Então existem sim essas medidas. Prova disso, Efésios capítulo 5, abra lá comigo. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. Podemos ler? Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se, o que vai dizer? Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Se fosse simples, você tem o Espírito, fim de linha, Paulo não iria nos exortar a nos enchermos do Espírito. Paulo não ia
escrever isso aos Efésios dizendo: deixem-se encher do Espírito. Irmãos, está claro para você que existem medidas diferentes? E também é só a gente olhar para a nossa própria experiência. A gente sabe momentos que a gente estava mais vulnerável, mais cheio de Deus, e também momentos que nós estávamos mais cascudos, sabe aquele coração peludo, que não releva nada? Ontem ainda, eu e o Guilherme, foi ontem ou foi hoje? Cadê o Guilherme? Não sei. O mendigo? Foi ontem. Ontem eu e o Guilherme aqui na igreja, irmãos, a minha mente, ela me escolheu nesses dias para me humilhar, sabe? Quando você não consegue se concentrar, quando o pernilongo está passando, você foca nele, mas você não consegue prestar atenção naquilo que você precisa. E eu até mandei uma mensagem para Amanda, falei: amor, eu estou escrevendo a mensagem aqui, mas meu Deus, minha mente está um campo minado, não estou conseguindo prestar atenção, estou estressado, um monte de coisa. E aí, quando foi ali por volta, acho que das 9h30, eu estava aqui desde as 8h30, eu consegui, sabe, consegui me concentrar, meditar no Senhor, paz com Deus, paz comigo. E de repente, ali na porta, pei. Falei pro Guilherme: nossa, quem que será que é, gente? Eu achei que vai derrubar essa porta, tá doido? Achei que era o Nicolas. Ele faz isso, gente. Não é pegando no pé, ele faz isso. E aí de repente o Guilherme abriu a porta, o vizinho: um rapaz passou aí, ele empurrou o vaso de flor, quebrou tudo e desceu embora correndo lá para baixo. Falei: vamos matar ele hoje. Falei: Gui, entra no carro, vamos lá, Gui. A gente foi. E por quê, irmãos? Porque assim, até abrindo algo que acontece aqui na igreja, estão bagunçando muito ali na frente. Tem dia que a gente chega a um vaso quebrado, enfim, né? Acho que o pessoal encontrou, deve ter tanta paz aqui que o povo vem até fumar maconha aqui, tipo, é muito bom assim, sabe? E eu falei: vamos atrás desse rapaz, que ele precisa saber que a gente sabe quem é ele, para ele parar de fazer essas coisas. A gente desceu lá, ele já estava entrando no Carrefour, eu parei, ele falou assim: entra no carro. Aí na hora eu falei: se esse cara tiver com canivete no bolso, né? Aí eu falei para ele: o que você tem no bolso? É verdade, o Guilherme viu tudo essa cena. Irmãos, não, pensa o seguinte: eu não ia deixar ele atrás de mim e do Guilherme. Alguma coisa podia acontecer, eu ia do lado dele. Esse cara, tem 2 filhos, irmão, pá. Tá doido? Aí ele fez assim, era um relógio, e era muito bonito ainda, Cássio, com certeza, era um morador de rua, gente. Na hora, um lembrete ali para mim: aprenda a cuidar do seu tempo, não viva como tolo, viva como sábio. Aí eu peguei aquele rapaz, fiz entrar no carro, irmão, tava... Trouxe ele aqui e falei: tu vai arrumar aí o que está acontecendo? Arruma esse vaso aí pra gente. Aí ele levantou o vaso, você viu o jeito que tá o vaso? Quem viu o vaso ali? Levantou o vaso, quebrou tudo. Aí o vizinho já veio: cara, dá umas porradas nele, a polícia não vai fazer nada. Eu falei: não, fazer um negócio desse, eu acho que eu não durmo mais. Por que eu comecei a falar dele? Ajuda aí, amor. Vamos lá. E naquele momento ali, eu comecei a olhar para ele, eu comecei a falar: cara, eu estou escrevendo uma mensagem, e essa mensagem, o ponto mais forte dela é sobre esperar no Senhor, é sobre aprender a acalmar a sua alma, é sobre dar espaço para Deus. E eu quis correr até atrás do mendigo, sem tempo, e na hora que ele tira do bolso dele alguma coisa que ele tem, é como se fosse um lembrete do Senhor. Tempo, meu amigo, tempo. E quando nós lemos esse texto aqui,
Paulo falando a respeito do enchimento do Espírito, muitas vezes a gente vai acreditar que o enchimento do Espírito, ele vem através de uma disciplina espiritual, que nós entramos no nosso quarto, nós começamos a orar até o Espírito vir. Sim, mas Paulo está relacionando o enchimento do Espírito com a maneira sábia de viver, aonde nós aproveitamos muito bem o tempo que Ele tem nos dado. É loucura. Eu acho, gente. Sabe por que eu acho? Porque ao olhar para mim, eu vejo muita tolice. Ao olhar para a minha semana, eu percebo que pouquíssimo do meu tempo foi usado com sabedoria. E Paulo, ele está sendo bem claro aqui. Ele está dizendo, e é bem interessante, ele não diz assim, encham-se do Espírito Santo. Ele vai dizer, deixem-se encher do Espírito Santo. Paulo está dizendo que existe um estilo de vida, para mim e para você, que nós nos tornamos uma espécie de um convite ambulante, para que Deus venha te encher do próprio Espírito dEle. Agora, o que denuncia se nós estamos andando em tolice ou em sabedoria, é como nós estamos usando nosso tempo, gente. Você percebe que, e eu acredito, é uma conversa entre nós, liderança aqui da comunidade, eu acredito que nós vivemos um tempo aqui como comunidade, que a gente está desperdiçando muito tempo. E o fruto do desperdiçar muito tempo, é uma comunidade que precisa de muita condução para chegar até Deus. É uma comunidade que precisa do ministro o tempo todo estar dizendo, cantem hinos ao Senhor, cantem hinos espontâneos ao Senhor, cantem hinos espirituais ao Senhor. Vamos lá, igreja. Porque a comunidade que ela carece tanto de um ministro, irmão, é uma comunidade, é uma espécie de um lugar, uma espécie de Apocalipse capítulo 3, que Jesus está dizendo, eu estou batendo a porta. Então, nesse texto de Paulo, ele está falando sobre isso. Se vocês, eu comecei a história, você percebeu que eu não entendi muito porque eu comecei a história, né? Eu estou conectando o que eu posso com a história, porque ela era importante. Mas Paulo está falando que existe um estilo de vida, irmãos, que é uma vida cheia do Espírito. Eu, ao olhar para a minha vida, eu não considero que eu vivo uma vida nem com uma medida mais ou menos do Espírito. E o meu relatório do iPhone me denuncia todo domingo de manhã. O seu te denuncia? Dá o que, irmãos? Vamos lá, bem generoso, tá? 5 horas por dia? 7 horas por dia? Tem gente que está ficando até sem graça. Irmão, você percebe que nós, quando Paulo faz o paralelo, não se embriaguem com vinho, deixem-se encher pelo Espírito Santo, não vivam como tolos, mas vivam como sábios, procurando saber qual é a vontade de Deus, cuidando bem do tempo de vocês. Você percebe que a gente tem uma espécie de vida onde muitas vezes a gente acha que a gente está cheio, mas a gente está embriagado? E se parece, tá? Já ouviu alguém bebão? Não, vamos lá. Bem chão de fábrica assim, ó. Vai naquele churrasco de família, teu parente que bebe bastante, ele come? Sim ou não, gente? Vamos lá, vocês podem falar. Mas ele tem sentimento de ser saciado e é mais feliz que você, né? É que nós estamos vivendo um estilo de vida onde nós estamos desperdiçando tempo, consequentemente vivendo como tolos e precisando das anestesias do vinho dessa vida para conseguir viver, porque nós temos a dor do nosso vazio que não está sendo sarada.
uma dor que permeia a alma humana. Agora, irmãos, qual que é o grande desafio, gente? Eu falei do relatório do nosso iPhone, mas a grande verdade é que a gente não consegue mais viver sem uma dosezinha de dopamina na vida. É Shopee, e agora chega rápido, né? Antes demorava. É Mercado Livre, é meu Premiere, é o seu jogo. Só que tudo isso está fazendo a gente viver uma vida distraída, irmãos, enquanto tem uma medida do Espírito separada para a gente. Eu considero hoje que nós somos uma comunidade, ou melhor, nós somos a nossa era, nós somos uma igreja, os nossos dias, que nós temos enchido nossos púlpitos de vinho. Entretenimento, gente. Boas coisas, porque nós estamos rasos e carentes do Espírito de Deus. Nós gastamos muito tempo nós gastamos muito tempo com a estrutura de uma igreja e pouco tempo com a essência dela. Nós gastamos muito tempo para ganhar grandes rebanhos e pouco tempo para conquistar o coração de um só irmão. Agora, presta atenção nisso. Se ele está dizendo que existe um enchimento do Espírito, e o próprio Jesus, em João capítulo 16, ele falou que o Espírito nos guiaria em toda a verdade, e em João capítulo 3, no verso 8, vai dizer que os nascidos do Espírito são como vento, irmão. Vento, sabe de onde vem nem para onde vai. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você, para a gente refletir aqui nessa noite. Primeiro, o quanto que nós acreditamos que nós precisamos de um toque fresco de Deus para viver. Pensa aí dentro de você. O quanto que você acredita que você precisa de um toque fresco, de virtude de Deus para viver? Outra pergunta. Quanto tempo, se acreditamos, nós gastamos a nossa vida buscando isso? Outra pergunta. Qual foi a última vez que uma direção de Deus mudou drasticamente algo muito importante na sua vida? Porque ser cheio do Espírito não está em um culto avivado, gente. É bom, a gente gosta, sapateia, faz aviãozinho, cara. Espera o dia ainda que o Mateusão vai estar cantando aqui, ele vai pular, o povo vai segurar ele aqui assim, ó. Tudo para Jesus. Brincadeira, seria ridículo isso, Mateus. Seria ridículo, não faça isso. Mas uma vida cheia do Espírito está muito mais em Ele nos guiar em toda a verdade, gente. Você percebe que nós somos um povo morno no chão da vida que o Espírito proporciona para a gente viver? E talvez aqui eu estou falando com um monte de gente, com todo respeito, sem querer te ofender, mas com um monte de gente frustrada. Lembra como é que eu comecei a mensagem? Quantas pessoas no nosso meio consideram que Deus já te entregou muita coisa e você não sabe o que fazer com essas coisas? Porque falta um sopro, amigo. Porque falta tempo para ouvir o sopro. A gente já não acredita mais que a gente tem que ouvir Deus para casar. A gente já não acredita mais que a gente tem que ouvir Deus para qual faculdade a gente faz. A gente já não acredita mais que a gente tem que ouvir Deus para o emprego que a gente está indo. A gente já não acredita mais que a gente tem que ouvir a Deus para a cidade que nós vamos morar. Agora posso falar uma coisa para você? A igreja do primeiro século, Paulo orava para tudo isso. Sabia que eles oravam e jejuavam para saber quem seria ordenado?
Sabia que eles oravam e jejuavam para saber qual cidade eles iriam pregar o evangelho? Sabia que eles oravam e jejuavam para toda decisão que eles faziam? Agora, sabe qual que é o nosso problema, gente, ou a nossa dor? É que a gente construiu um monte de coisa sem consultar Deus e está querendo que Deus organize a nossa construção, que a gente não consultou Ele para levantar. É por isso que eu estou dizendo que essa é a mensagem que é para os nossos dias aqui, para a nossa comunidade. Porque Deus está querendo criar dentro de nós uma sabedoria que vem do alto, gente. Eu já falei aqui para vocês algumas vezes, talvez para os mais velhos. Sabe qual foram os dias mais felizes e mais difíceis da minha vida? Eu estava numa favela lá no Rio de Janeiro, duelando o tempo todo com o meu coração assim: meu Deus, que loucura, mas ao mesmo tempo, meu Deus, que privilégio, porque Deus me conduziu para aquele lugar. Ou até mesmo você que é da comunidade, que talvez recebeu aquele vídeo meu super simpático hoje, irmãos, né? Ou até mesmo você que faz parte dos times de louvor, que recebeu uma mensagem um pouquinho mais gostosa ainda, que eu olho essa hora e eu falo: Jesus, cara, por que eu não virei açougueiro? Sei lá, né? O Farley fala veterinário, né? Não sei, por que eu não virei engenheiro? Cara, assinar projeto, eu gosto de números, entendeu? Eu sou de exatas. Mas ao mesmo tempo eu olho para minha casa, vejo minha casa sendo comprometida com tudo isso, e lá embaixo, naquela camada de dias que estão difíceis, eu sei que lá no fundo, e irmãos, é só isso que sustenta um chamado, eu sei que lá no fundo tem um privilégio, assim, ó, tem uma alegria, tem uma satisfação. Às vezes a gente dá aquela reclamadinha, dá aquela choradinha, mas lá no fundo a gente se sente muito privilegiado, muito abraçado. É a mesma coisa, olha, quando o anjo chega ali para Maria e fala: ô mulher agraciada, vai ficar grávida. Mas Deus, né? Não era Jesus ia nascer. Mas Deus, eu não tive relação com ninguém. Não, mas espera aí, é agridoce mesmo. Ó que delícia, vai gerar o Filho de Deus. Mas ó que amargo, vai ser taxada como alguém que deitou com outro homem. Qual foi, amigo, a última vez que você teve esse sentimento agridoce no seu coração? Que o Espírito te guiou para um lugar que Ele começou a comprometer tudo, mas lá no fundo o fundamento era: eu estou com você. Lá no fundo o fundamento era: você nasceu para esses dias. É por isso que a gente é chato, é por isso que a gente depende tanto de lei, é por isso que a gente depende tanto de um tutor, é porque falta aquela convicção lá no fundo de que você está vivendo no lugar que Deus desejou, porque você chutou tudo para cima para ouvir a voz dEle. Irmãos, o que evidencia você ser cheio do Espírito não é você ser pentecostal. Hernandes Dias Lopes nem é, talvez é o homem mais cheio do Espírito que a nossa nação foi presenteado. Mas é você ser preciso, mas é você às vezes ser meio maluco, mas é você olhar para um salário incrível que você está ganhando, mas esse salário incrível está fazendo você viver a vida tola que Paulo falou aos Efésios, da qual você não consegue cuidar dos seus dias, e você dizer: eu não nasci para ser refém, escravo de um salário incrível, eu nasci para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aí é essa voz que começa a guiar qual a cidade, qual o trabalho, qual o lugar, com quem você casa, com quem você se relaciona, qual a igreja que você vai ser plantado. Mas essa falta do Espírito faz a gente se relacionar de um jeito chato demais um com o outro, porque nós estamos atrás de bem-estar, estamos atrás de ministério, estamos atrás do nosso lugar, estamos atrás de exercer o dom que Deus nos deu, porque carecemos do Espírito Santo de Deus, porque Ele tem se tornado no nosso meio o Deus esquecido,
porque não sabemos mais utilizar dessa ferramenta, irmãos. Vivemos uma vida cheia de devassidão. Vivemos uma vida, embora temos um Deus que é vivo, precisamos de um monte de outras coisas para sobreviver. É disso que Paulo está falando. E talvez você vai dizer: Hugo, mas que vontade de Deus é essa que eu tenho que ouvir? Não acredito nessas coisas místicas, não. Está tudo na Bíblia. Você é um ser humano exemplar, cheio de ética. Vou amar minha esposa e vou ver uma vida comum. Não acredito que tem essa vontade de Deus que sopra nos nossos ouvidos, não, irmãos. Sim, tem 2 motivos. O primeiro motivo é que uma coisa é você saber o que a Bíblia diz, outra coisa é você ser iluminado dentro de você a respeito do que a Bíblia diz. O nome disso é revelação. Quando nós estamos aqui dizendo um para o outro: olha, tem essa revelação, nós não estamos falando de algo que a Bíblia não diz, nós estamos falando de uma iluminação daquilo que a Bíblia diz e começa a fazer sentido dentro de você. Revelação. Agora, um segundo motivo do porquê existe sim, do porquê Deus fala, do porquê Deus guia os nossos passos, irmãos. João, no capítulo 16, no verso 12 que nós lemos, vai dizer: Ele não falará de si mesmo, mas Ele dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês coisas que estão para acontecer. Irmãos, o próprio Jesus disse: o Espírito vai falar e guiar vocês naquilo que está para acontecer. O próprio Paulo está dizendo: não viva de qualquer jeito, mas compreenda qual a vontade de Deus. Efésios 5, verso 17. Irmãos, tu está dormindo de um jeito bem de casa, tu está vacilando, seu vacilão. O Espírito não parou de falar, o Espírito não parou de nos guiar em toda a verdade. Você acha mesmo que era só no primeiro século que eles oravam para saber o que eles precisavam fazer? Você acha mesmo que foi só nos primeiros dias da igreja? Hoje a gente vive por conveniência, irmão. Parece loucura deixar uma vida extremamente confortável e estável para mergulhar no caminho que Jesus está nos convidando para viver. E eu desejo aqui nessa comunidade gente doida, irmãos. Gente que vai começar, sabe, vamos fazer um dia de testemunho aqui. O testemunho não vai ser: olha, eu fiz uma entrevista numa multinacional, na hora o Espírito me deu virtude, meu inglês foi redondo. Olha, eu sonhava em ter essa casa ou esse carro e Deus me deu. Não, nós vamos fazer um dia de testemunho aqui. Meu desejo é os irmãos chegarem aqui dizendo: olha, eu tinha um trabalho que eu nunca sonhei, mas o Espírito começou a mover dentro do meu coração. Ele começou a mudar, Ele começou a mexer. E hoje eu tenho algumas dificuldades que aqueles dias eu não tinha. Só que eu sou feliz, porque naqueles dias eu era embriagado com um trabalho que vinha anestesiando a minha falta. Mas hoje eu não vivo mais no embriagamento, hoje eu sou cheio do Espírito. Hoje eu tenho satisfação, hoje há fartura dentro de mim, do meu coração. Irmãos, eu não estou dizendo que ser crente é um voto franciscano, voto de pobreza. Não estou dizendo isso, amém? Você entende o que eu estou falando? Amém? Nós precisamos, irmãos. A gente está preso em lugar geográfico, a gente está preso numa rotina confortável para a nossa família. Eu quero bagunçar com a sua vida hoje. A gente está preso numa organizaçãozinha financeira. Irmão, você tem que ser organizado financeiramente? Sim, mas isso não é mais importante do que a direção que o Espírito tem para você, porque quase sempre Deus vai falar coisas para nós que nós não temos recursos para viver. E eu acredito que a nossa comunidade, ela está carecendo desse sopro do Espírito. A gente está muito organizadinho. Eu confesso para você, tem hora que eu vejo famílias novas chegando e eu penso: poxa, deixa eu me apresentar bem, parecer um pouco mais velho do que eu sou, mais organizado do que eu sou, deixa eu parecer que a origem tem cara de igreja.
não quero mais isso, meus amigos. Quero que a gente seja mergulhado no Espírito, batizado no Espírito. Um bando de doido que vive no tempo certo, na era certa, vivendo o que Jesus deseja para nós. Um povo que é visitado nas madrugadas. Um povo que talvez não vai ter, sabe, tipo, hoje eu estava olhando e falei, gente, é aniversário da igreja, nós podíamos ter alugado uma iluminação melhor, podia ter feito, não pensamos. Então talvez um povo que não tem toda essa maestria, mas um povo que tem do Espírito para compartilhar. Talvez vamos ser o resto da vida uma igreja de 300 pessoas. Hugo, você não acredita nisso que você está falando? Eu acredito, irmãos. Eu acredito. Eu estou sendo tentado a abrir mais meu coração. Isso é terrível. Eu acredito. Sabe por que eu acredito? Vamos lá. Porque ao expor mais as minhas convicções, pode ser que muita gente não vai querer ficar aqui dentro. E é muito simples esse caminho para mim. Em que sentido? Eu quero Deus, irmãos. Eu quero que essa comunidade seja um lugar onde Deus tenha liberdade. Não quero alimentar quem não quer tanto Deus. Eu não quero alimentar quem quer ser um crente que só vem aqui de domingo, ficar vindo em culto e não quer profundidade na relação e nem profundidade com Deus. E eu entendo a realidade de cada um, tá bom? Amém? Porque tem pessoas que presencialmente, por exemplo, tem um irmão da origem que ele mora em São Paulo. Ele participa de Essência? Não. Mas é um dos irmãos que eu, ao ver, eu tenho mais profundidade com ele e sei da devoção que ele tem para Deus. Você entende que eu não estou falando de regras? Estou falando de coração, meus amigos. Estou falando de um povo que deseja mais que tudo ver o Senhor. E sabe o que a gente vai precisar para esses dias? Duas coisas: revelação e discernimento. John Stott vai dizer que antes da igreja ser enviada ao mundo, o Espírito Santo de Deus precisa ser enviado a ela. Quero dizer uma coisa para você, que antes de você ver qualquer coisa que Deus tem para você, a ordem natural é: você precisa de uma medida generosa do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu não sei se você já viu alguém exercendo sua profissão cheio do Espírito. Você já viu? Fala a verdade, é lindo ou não é? Agora, você considera que você exerce a sua profissão cheio do Espírito Santo de Deus? Você percebe que a gente pode viver a vida toda tipo um circo, que a gente vem para a igreja, a gente lê Bíblia, a gente aprende, cognitivamente a gente está se desenvolvendo, conhecendo, mas que a gente não vai crescer em Deus, gente. Isso não te gera um pavor? Você não crescer em Deus, você não crescer na revelação, no conhecimento desse Deus. Eu te fiz 3 perguntas, agora eu te fazer uma 4ª pergunta. O quanto que você cresceu em Deus nos últimos 5 anos? Vamos definir o que é crescer em Deus? O quanto que o seu interior foi mudado e o quanto de clareza você tem mais hoje a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Estão felizes ainda, gente? Porque assim como nós temos um cognitivo que ele se desenvolve com o tempo e com o contato com o conhecimento, nós temos um homem espiritual que ele se desenvolve no tempo com Deus e no contato com a revelação desse Deus. Isso não acontece por osmose, isso não acontece vindo no culto, isso não acontece ouvindo pregação. Sabe onde isso acontece, meus amigos? No ambiente onde Deus vem, no ambiente onde Deus se revela,
num ambiente onde você sente que tem um vento diferente, que tem algo diferente, Deus começa a mover dentro de você. E se você não conhece isso, você precisa urgentemente conhecer esse ambiente, meu amigo. Porque quando Ele vem, tudo muda. Quando Deus visita um lugar, quando o Espírito Santo ele é honrado em um lugar e Ele começa a manifestar naquele lugar, tudo muda. E esse é o ambiente aonde nós vamos espiritualmente se desenvolvendo. Este é o ambiente onde nós vamos espiritualmente crescendo no conhecimento de Deus. Não é no culto. Pode acontecer no culto? Sim, mas numa medida muito pequena. Agora vamos lá. Entendemos a necessidade de Deus que nós temos? Partindo aqui para o final. Agora Atos capítulo 2, que nós lemos, vai dizer que aquele povo, eles aguardaram a promessa que Jesus havia feito. A Bíblia diz que eles saíram do Monte das Oliveiras, onde Jesus foi levado assunto aos céus, e agora eles vão para Jerusalém. Diz que eles sobem no cenáculo, e agora do verso 12 ao verso 14 vai dizer: então os apóstolos de Atos 1 voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago, não é o traidor. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Irmãos, esses homens tiveram contato com Jesus, essas mulheres, agora eles vão até o cenáculo, e a Bíblia vai dizer que lá no cenáculo eles começam a perseverar em oração. Pergunta é: por quanto tempo eles perseverariam ali naquele lugar, gente? Por quanto tempo eu e você precisamos perseverar no ambiente onde Deus vem? Quem se arrisca a uma resposta? Por quanto tempo, gente? Uma semana? Ali eles perseveraram. Se Jesus morre na Páscoa, Pentecostes é 50 dias depois. Se Jesus passou 40 dias pregando, então eles perseveraram durante alguns 10 dias, 7 dias, 8 dias. A pergunta é: quanto tempo a gente precisa perseverar? Uma semana, 2? É até Ele vir, gente. Cheio de perguntas para vocês, não são retóricas. Qual foi a última vez que a gente perseverou até Deus vir? Eu sei que eu estou diante de gente aqui que está com um monte de decisão para tomar na vida. Eu estou, gente, com umas decisões bem ruins no sentido que eu posso estragar muita coisa. Por quanto tempo a gente persevera até Ele vir? Por quanto tempo a gente persevera até Ele trazer paz naquilo que nós precisamos fazer? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles perseveravam até que, de repente. E eu sei que você já ouviu uma frase que diz assim: olha, demora muito tempo para uma coisa acontecer, de repente. Todo mundo já ouviu essa frase? Acho que todo mundo, né? Tentaram atribuir essa frase a algumas pessoas que são mais contemporâneas, mas você vai descobrir que essa frase ela está lá atrás, muito lá atrás, não dá para saber de quem ela é. Mas eu quero dizer uma coisa para você: de repente de Deus não acontece na vida de gente distraída. O de repente de Deus acontece na vida de quem tem uma espera ativa. Sabe o que é uma espera ativa? Não é alguém que está dizendo: eu não vou fazer nada enquanto Ele não falar. Não. É alguém que está perseverando em oração até que Ele fale. Irmãos,
Ele vai nos guiar em toda a verdade, é garantia. E a melhor sensação que um ser humano pode ter é que ele está no tempo, no lugar que Deus deseja para ele. Então diz que eles estão esperando até que venha a resposta. Agora, por que Deus faz a gente esperar? Por quê? Tipo, ele é meio atrasado? O relógio é atrasado de Deus? Ele tem muita coisa para organizar na casa dele? Ah não, é porque Deus tem muitos filhos, e quem tem filho pode chegar atrasado. Não, também não é. Sabe por que ele atrasa? Pode ser uma heresia pessoal, tá? É porque o princípio da espera, gente, gera a virtude do esvaziamento. Porque enquanto você está esperando numa espera ativa, Deus está fazendo uma obra de esvaziamento dentro de você. Sabe o que se comemorava em Pentecoste, gente? Pentecoste não é... Pentecoste é a palavra da Assembleia de Deus, né? Não, Pentecoste era uma festa da colheita. Agora, aqueles homens em dias de colheita, em dias de prosperar, eles estavam num cenáculo, abrindo mão de tudo, para esperar por algo que Deus disse que iria acontecer. Não é coisa de gente normal, de gente comum. E quanto mais eles esperavam, menos deles tinham ali. Porque esperar é uma atitude de muita humildade. Já esperou muito por uma coisa? Porque quando você espera, você atribui que aquilo tem muito significado. Quando você espera, você está dizendo que de alguma forma tudo que você poderia estar fazendo naquele momento não é mais importante do que aquilo que você está esperando. E nesses dias Deus está nos chamando para esperar, gente, para perseverar e esperar até Ele vir. Porque essa é uma espera de quem tem expectativa. Então vamos lá, a gente não vai parar de fazer culto aqui. Todo domingo a gente vai fazer culto, todo domingo. Eu amo, gente, eu sou, para mim, o domingo sem culto, sou até religioso nisso. Tipo, virada do ano aqui na Origem, a liderança tirou. Para mim, eu confesso para você que é uma dorzinha minha ainda. Eu amo virar o ano aqui na igreja, gente. Ó, pouca gente ama. Eu gosto de igreja, mas o que isso muda no meu coração é que agora eu venho para cá de domingo com uma espera ativa, uma expectativa, pensando: será que é hoje que Ele vem? Pastor, Deus não está sempre? Tá, gente, mas existem dias que Ele é derramado de uma maneira que a gente é mudado, que Ele é derramado de uma maneira que a comunidade, o ministro, ele até tenta fazer a oferta, mas a igreja canta mais alto, porque o Espírito está no meio dos irmãos, comunicando as suas realidades. Gente, vocês não têm saudade disso, não? Você que veio aí da igreja bem... Quem veio de igreja bem pentecostal aí? Confessa, pode confessar para mim. Você tem saudade de algumas coisas que você vivia lá dentro, sim ou não? Ó, vamos lá. E a gente ficou agora tudo chique aqui, né? Tudo reformado, adoado. Teólogo, todo mundo é teólogo, né? De internet. A gente ouve umas citações e começa a dizer. Eu tenho saudade, meus amigos. Eu tenho saudade de quando Deus vem. Eu tenho saudade de quando Deus vem no meio da congregação. Ele veio em Atos, capítulo 2. Mas em Atos, capítulo 10, Ele vem também. Pedro, vai lá. Deus está fazendo algo no meio dos gentios. Irmãos, eu não sou uma pessoa estudiosa dos avivamentos, mas tem um que eu dei uma mergulhada, o de Azusa, 1906. Ele veio em Azusa.
através de um homem, neto de escravo, cego de um olho, semi-analfabeto, fazendo evangelismo na rua. Ele veio. Será que tudo que nós vamos ter, o primeiro livro que eu li na vida, o tema dele era Cobras no Saguão. Não é bom o livro. Não é. Ele é bem de tipo libertação, bem espiritual. Mas ele tinha uma frase naquele livro que até hoje ela mexe comigo. Na casa do pão não tem só migalha, ainda tem pão fresquinho. E nós temos tudo, irmãos, para ser uma comunidade onde nós vamos ansiar por essa vinda dele. Sabe o dia que, irmão, presta atenção, o dia que ele vai vir, e os nossos filhos, os nossos adolescentes, se isso não mexe contigo, meu irmão, eu não sei. Os nossos adolescentes, a gente não vai ter mais que ficar só dizendo para eles: olha, Jesus é bom. Mas de repente eles vão se ajoelhar aqui na comunidade e começar a ser constrangidos porque Deus veio. As nossas crianças, que talvez não vai ter nenhum cognitivo para entender o plano de salvação, mas vai começar a cair lágrimas. A gente não tem anseio por esse dia. Só que sabe o que acontece? A gente não consegue esperar o de repente, e aí a gente tem uma alma que ela briga com a atividade, porque nós amamos produção, e a gente está produzindo o que ele não pediu, num tempo que ele está dizendo: esperem o meu de repente, não façam igreja do jeito que eu não pedi, não lidere do jeito que eu não pedi. Aí sabe o que acontece? A gente tem uma força enorme para ficar tentando dizer para os nossos filhos que Jesus é bom. Eu falo para a Aurora, Jesus é seu amigo, e ela diz assim para mim: não, pai, eu não vejo ele, eu tenho medo. Pecadora, muito pecadora, mas porque ela está lidando com a informação. Mas eu tenho sonhado, amigos, um dia que ela vai vir e dizer: papai, eu vi. Eu não sei explicar, não foi com esse olho, mas aqui dentro eu vi, papai. Ele é o meu amigo. Irmãos, essa é a proposta dessa comunidade. É prepararmos o ambiente para que isso aconteça. Não esse ambiente onde a gente tem que ficar: irmãos, vamos para a conferência, irmãos, vamos celebrar. Não. E também não estou santificando um evento que acontece na igreja. Às vezes tem evento na igreja que nem é tão de Deus, já aconteceu aqui também. É assim. Mas, irmãos, John Walker, pai do Haroldo, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: eu estou para encerrar, vocês me esperam mais 5 minutinhos, estourando 10, dá? Quando ali em Atos, Pedro se levanta depois do derramamento do Espírito e diz assim: isso é aquilo. John Walker dizia que a gente precisa aprender a dizer o que não é aquilo. E quando você vai ler livros do John Walker, relatos, diz que ele sempre em lágrimas dizia: isso não é aquilo. Vamos lá. Porque é impossível a gente ter um anseio por aquilo e viver com tranquilidade sabendo que isso não é aquilo. E eu confesso para você, eu estava por esses últimos tempos, eu estava até um pouquinho mais comportado, mas eu ando sendo perturbado de novo, gente. Eu quero ver aquilo. Eu ando sendo perturbado dentro de mim. Eu estou com saudade da sala da minha casa, quando a igreja, a origem começou, e a gente não estava nem aí. O Vanildo está aí?
o Vanildo quase arrancava o ventilador pulando. E tinha vizinho que morava embaixo. Mas eu tenho memórias da gente chorando, rolando no chão. Não era o Hugo que entregava a palavra para ninguém. Naqueles dias todo mundo se levantava e um entregava a palavra para os outros. E nós não estava nem aí se ia virar igreja, se o que era. A gente só estava sendo farto por Deus naqueles dias. Lembro de irmãos com filho, pegando seus filhos indo lá para a Praça do Estrelinha, a gente ficando lá até 3, 4 horas da manhã naqueles dias. Virtude do Espírito descendo sobre nós. Me lembro ainda dos meus primeiros contatos com Jesus. A gente indo para um monte orar. Irmão, eu fiz tanta coisa no monte que se você soubesse, você nem me ouvia mais. É verdade. Eu vi tanta coisa naquele monte que ao falar iria descredibilizar aquilo que você ouve sobre mim, porque você ia achar que eu aumentava, que eu estava mentindo. Mas quer saber de uma coisa? Eu estou com saudade, cara. Eu desejo isso na nossa vida. Agora, qual que é a questão? Vem do alto. Diz que veio do alto como um som. E vem do alto, irmãos. João vai dizer que, lá no livro de João, Jesus vai dizer que o homem não pode receber coisa alguma se do alto não for lhe dada. Qual que é a grande complicação de tudo que eu estou falando? É que não vem de baixo nem do lado. Vem do alto. Estava hoje pela manhã orando, e aí eu sempre ponho, se você nunca pôs, põe lá, entre o pórtico e o altar, o Gregório. E o Gregório em lágrimas dizendo, eu choro por avivamento. E ele dizendo, hoje mesmo de manhã eu já chorei por avivamento. E gente, eu sei que muitos dos problemas lá em casa que eu e a Amanda vive das nossas faltas é falta de uma medida mais profunda de Deus. Sabe qual que são as maiores dores da minha casa, gente? Não é falta de dinheiro, e nós não temos dinheiro. Não é falta de amigos, temos bons amigos. Não é falta de uma boa rede de amigos espirituais, ministeriais, pessoas que cuidam da gente, irmãos. Hoje, eu tenho aquilo que eu não saberia pedir para Deus. Eu e a Amanda fala, quando a gente casou, a Amanda falou que no primeiro ano a gente teve muito problema no casamento. Ela disse que rolava a agendinha dela assim, para quem que eu posso ligar? Não tinha. Hoje eu posso ligar para o Farley, eu posso ligar para o Michel, eu posso ligar para o Haroldo, eu posso ligar para o Cláudio. Só que nada disso é o maior problema da minha casa. É quando eu e a Amanda começa a ficar seco demais em Jesus. Porque Deus me deu uma mulher perturbada também, se você não sabe. Perturbada, irmãos. Direto a gente está lá na sala com um monte de coisa boa que está acontecendo à nossa volta, a vida que a gente está, e a gente está olhando e pensando, você vai respeitar o que eu te falar? Assim, você não vai me levar mal? Não foi essa igreja que nós pedimos para Deus. E não estamos falando de vocês não, tá? De nós. Porque eu quero aquilo. Porque eu quero que a nossa reunião não seja apenas o Hugo ou a liderança que venha com anseio por Deus. Eu quero que a nossa reunião a gente venha tão cheio do Espírito que a gente vai provar do Cristo um do outro. A gente vai provar de uma virtude do Senhor. Veio do céu um som como de um vento. Alguém aqui já viu som e vento? Porque aquilo que Deus tem para nós, irmãos, está muito no campo experimental. Sabe, você experimenta. Já percebeu? Já quis contar uma experiência profunda para alguém e a pessoa olhou para você e fez assim, ó, que legal. Aí você sente que até reduziu aquilo que aconteceu.
experimental, amigos. Deus, você experimenta, tá? Aquilo que vimos, ouvimos, mas apalpamos a respeito do verbo da vida. Não vimos e ouvimos apenas, mas apalpamos, sentimos. E diz que agora o Espírito de Deus desce sobre aquele povo, toda a casa é cheia e todos ficam cheios. Porque a grande vontade de Deus para nós, irmãos, não está ligada à produção, não está ligado nem a frutificar, está ligado à plenitude, está ligado à satisfação. Há uma frase que tem sido muito dita, eu acho que foi até o Alessandro que foi um dos primeiros que eu ouvi ele dizendo essa frase, mas Deus é mais glorificado quando somos satisfeitos nele. Precisamos desse nível de satisfação em Deus, e esse lugar vai vir por meio de uma busca incessante, vai vir por meio de um esperar de Deus, irmãos. Eu quero poder ter a tristeza de você olhar para mim e falar: Hugo, eu estou indo embora, e eu falar: mas por que você está indo embora? Eu amo tanto vocês. Tem que dizer: porque Deus falou comigo, pedi as contas, deixei minha vida incrível, Deus falou comigo, estou indo lá para o Chipre, estou indo lá para o Oriente Médio, ou estou indo até para outra igreja, mas Deus falou com você, irmão. Sabe quem eu ouço falando que Deus falou com eles? Gente que quer respaldar coisa, segura, gente que quer respaldar e não quer a opinião de ninguém para coisas que caberiam um conselho de sabedoria. Mas faz tempo que eu não ouço alguém falando: Deus falou comigo, em coisas que aquela pessoa seria muito lesada. Eu queria orar nessa noite. Eu estou aqui calculando o que eu falo, irmãos, porque eu estou sentindo que eu estou na mesa de casa, vai dar muito problema. Já falei até coisas que eu não deveria, já peço perdão para os irmãos por algumas coisas que eu falei hoje. Eu queria orar nessa noite por um tipo de gente. Eu queria orar nessa noite por pessoas que você sente que faz tempo que Deus está querendo te conduzir por um caminho que você está sendo resistente. Eu queria orar por pessoas que estão sentindo a dor do vazio e da falta de Deus. E não é a falta de Deus porque você não está tendo um bom moral, um bom caráter. Não, é a falta de Deus porque você sabe que você está vivendo de migalha. Mas você tem sentido a dor do vazio, da falta. Será que a gente pode orar por isso hoje? Por um compromisso de esperar até que Ele fale. Por um compromisso de colocar o nosso coração nesse lugar, como quem está dizendo: sem ti eu não irei, Deus. Eu não quero mais uma medida rasa, eu não quero mais uma medida comum. Eu quero ser cheio do seu Espírito. Eu quero carregar dentro de mim a virtude que o próprio Jesus carregou e fez Ele ser o homem perfeito que Ele foi. Irmãos, como eu falo em todas as minhas mensagens, cara, você é pai de família, você que está aqui é pai de família, você tem uma responsabilidade muito grande sobre os seus. Não dá para conduzir uma casa apenas de uma maneira natural. A sua sabedoria, a sua expertise para ganhar dinheiro, ela não vai conduzir a sua família para ser um altar para a glória de Deus se manifestar. Mulher, você que está tendo contato com seus filhos, eu sei que faz parte, o pai vai ter um papel bem fundamental, mas ali nessa primeira infância, a mulher ela tem um papel muito fundamental. Sem virtude do Espírito, você não vai ser o que os seus filhos precisam que você seja. Origem, igreja, nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo de Deus.
Deus precisa nos devolver as lágrimas. Eu oro por um desespero santo que vem da parte de Deus. Eu oro por graça, Deus. Todos nós queremos viver o seu de repente. Coloque no nosso coração a mesma convicção que o Senhor colocou no coração daqueles discípulos, a tal ponto que eles esperaram até o seu de repente. Nós estamos cansados de uma vida que nós conduzimos só sobre maneira natural. Eu oro para que o Senhor venha derramar uma medida do seu Espírito aqui nessa noite. Caia, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Caia, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Nós honramos a sua pessoa, Espírito Santo. Nós honramos a sua pessoa. Nós temos saudade de uma medida maior de ti. Nós temos saudades de uma direção fresca, que por mais que ela comprometa muito, ela traz uma paz e uma alegria. Eu oro por um povo aqui nessa noite, que não vai viver de acordo com a sabedoria desta terra. Eu oro por um povo aqui nessa noite, que as suas ambições, elas não serão mesquinhas, elas não serão passageiras. As suas ambições, a traça não vai roubar. As suas ambições serão coisas eternas. Gera em nós, Espírito Santo de Deus. Gera em nós qual é a maneira digna que o Senhor deseja que a gente viva nesses dias. Como o Senhor deseja que a gente administre o nosso tempo. Eu oro por todos aqueles que estão estagnados. Eu oro por todos aqueles que estão estafados da maneira como eles têm vivido o Evangelho. Eu oro pedindo para que nesse momento o Espírito Santo venha pairar sobre nós, da mesma forma em que o Senhor derramou ali em Atos 2, eles foram cheios. Derrama plenitude sobre nós, derrama graça sobre nós, derrama o seu sobrenatural sobre nós, Jesus. Libera os seus sinais, libera os seus sinais, Jesus. Sabe, irmãos, há sinais de Deus sendo liberados no nosso meio hoje. A madre sendo aberta no nosso meio hoje. A porta sendo aberta no nosso meio hoje. A graça de Deus sendo derramada sobre nós hoje. Sim, Deus, libera. Faça a sua vontade aqui no nosso meio. Sabe, você que está aí no seu lugar, fique de pé nesse momento. Eu sinto no meu espírito, uma impressão no meu espírito, de pelo menos 2, 3 pessoas aqui no nosso meio que Deus já falou faz tempo a respeito de lugar geográfico. E faz tempo que você está enrolando, faz tempo que você está postergando, faz tempo que você está querendo se organizar para isso acontecer na sua vida.
Também não quero expor, mas há no nosso meio uma pessoa que Deus tem falado com ela a respeito de algumas coisas, e ela orou assim para o Senhor: Senhor, se é o Senhor mesmo, então que o Senhor me dê um filho. Nessa noite Deus está te dando um filho. Você vai testemunhar disso daqui a alguns meses. Sabe, irmãos, aonde há essa liberdade do Espírito, Ele vai movendo de todos os lados. A igreja que o Senhor deseja para nós é uma igreja que o seu maior brilho está em Deus e no que só Deus pode fazer no meio do seu povo, e não naquilo que o homem pode produzir dentro de um prédio para uma multidão. Graça, Jesus, graça sobre nós. Manifestações no nosso meio. Toque o corpo físico dos meus irmãos. Toque, derrame dom sobre os meus irmãos. Desenterre aqueles que enterraram seus dons, enterre dons aqui no nosso meio. Tire a terra da religiosidade, tire a terra da intelectualidade, derrame sobre nós de maneira simples, mas genuína, graça sobre graça. Ó Espírito Santo de Deus, uma medida generosa. Irmãos, pessoas vão começar a sentir o seu, sabe, a região da sua barriga queimar. Sabe o que isso vai representar para você? Vai representar algo que você vai começar a gerar no Senhor. Ele não vai só queimar, Ele vai começar a te falar sobre o que é. Queime, Jesus, queime o interior dos meus irmãos, queime. Se for com você, começar a queimar aí na região da sua barriga, põe a mão na sua barriga, que Ele vai começar a te dar direção daquilo que Ele está liberando sobre você. Ó Espírito de Deus, passa sobre nós. Faz-me morrer pras coisas desse mundo, faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas e me cura, restaura a alegria. E o teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. E faz outra vez. Surpreenda-me de novo, ó Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, ó Rei dos
primeira vez. Teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. E faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez. Outra vez.
Espírito Santo de Deus, reacende a chama, traz despertamentos aqui nessa noite. Tire toda a poeira da religiosidade que nós vamos carregando. Tenha liberdade sobre nós, Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade para mover a sua vontade. Tenha liberdade para mover o seu querer. Nós estamos aqui desejosos de ouvir a sua voz, Consolador, guie o nosso coração. Entregue novamente frio na barriga dos meus irmãos, frio na barriga, Jesus. Nós queremos ter frio na barriga daquilo que o Senhor está por fazer. Nós queremos ter frio na barriga pela obediência radical que nós estamos dando passo para viver. Frio na barriga, Espírito Santo. Será hoje esse dia ou será amanhã? Na santa expectativa de uma visitação. Será hoje esse dia ou será amanhã? Eu estou à espera. Estou à espreita de ti. Na santa expectativa de uma visitação. Será hoje esse dia ou será na santa expectativa de uma visitação. Será hoje esse dia ou será amanhã? Eu estou
Mesmo que o meu corpo